E hoje, pessoal, melhorias no Yuzu tanto no PC quanto no Android para celular e também PC fraco. Vamos ver o que mudou. E antes, ó, dá uma conferida nessa dica para você que quer comprar jogos originais. Jogos em mídia física barato e acessórios para console é na Videogame Store. Envio para todo o país e olha só a reputação da loja no Mercado Livre. Largue de ser besta e pague um preço justo pelos seus jogos. Acesse os links na descrição. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall. Acesse os links da descrição e no carrinho adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Para ativar é muito fácil. Basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. Links na descrição. E bom, gente, o que eu vou falar aqui hoje, né, diz respeito a PC e Android, né, e à medida que a gente for progredindo, eu vou atualizando vocês. Primeiro, tanto no PC quanto no Android, tivemos aí a atualização do Dynamic para a versão 6.6.3. O Dynamic nada mais é que o recompilador, né, ou seja, para o PC ele é essencial, senão os jogos não funcionam, né, e para o Android ele vai atuar ali nos jogos que não tem. No caso, os jogos 32 bits, né, os jogos que não utilizam o NCE, isso é bom, pelo que está descrito aqui, foram corrigidos várias condições de corrida, né, que levam a travamentos e coisas do tipo, ou seja, todo mundo ganha. No Android, gente, tivemos uma correção, tá, para os jogos da Unreal, que utilizam o Unreal Engine, né, que apresentavam um bug de 0 FPS quando utilizado aí com o NCE. Então, caso você esteja sofrendo com isso, né, algum jogo que utiliza Unreal, que aparecia esse bug, né, agora ele foi corrigido. No Android, gente, foi introduzido, tá, uma caixa de diálogo para quando você quer deletar os seus saves, né, os saves dos jogos. Tá, aparentemente alguém reportou isso aqui para o desenvolvedor, né, que alguém mexia ali nas configurações de uma maneira muito rápida, né, e deletava sem querer os dados salvos, né, então ele colocou essa caixa de diálogo perguntando se você realmente quer deletar os dados salvos para evitar você de perder os seus saves. Tivemos aqui duas correções voltadas para driver, né, no Android de propriedade da Adreno, né, da Qualcomm mesmo. No caso, correção de quebra, né, quando você está utilizando aí o driver da Qualcomm, e também uma correção para o jogo Astral Chain quando utilizado com os drivers proprietários aí da empresa. No Android tivemos uma melhoria muito interessante, no caso não uma melhoria, mas é uma coisa para qualidade de vida, né, que é um indicador de thermal throttling. No caso, o throttling, gente, é um mecanismo aí que dispositivos eletrônicos utilizam, né, para evitar o superaquecimento. No caso aqui dos celulares, você está ali jogando seu game de Nintendo Switch, tá? Você está usando muitos recursos do seu aparelho, o chip ali, o processador tende a esquentar muito, e para evitar que danifique, né, o seu aparelho, ele reduz a potência, né, reduz as frequências que ele está utilizando, consequentemente você tem uma performance penalizada, né? E agora, gente, tem ali um indicador que você pode colocar. Podem ver que tem vários emojis que foram colocados aqui, né, para indicar se isso está acontecendo ou não, né? Muitas pessoas devem perder performance e não saber o que está acontecendo. Podem ver que aqui, ó, no exemplo, né, com o Galaxy S21 do desenvolvedor, ele diz que ele chega no estado de throttling muito rápido, né, apenas 5 minutos depois de iniciar a gameplay. Vocês podem ver que aparece aqui uma chama, e essa chama significa que está em throttling severo, né? Então, gente, a recomendação que a gente dá é que você tenha um bom sistema, né, de arrefecimento do seu aparelho para que ele não chegue nesse estado. Aqui no canal mesmo eu já indiquei vários coolers para celular, né, coolers da Flydigi, que são muito bons, evita que isso aconteça. E aqui, gente, nós temos 3 melhorias que chegaram para a versão de acesso antecipado 41.36, tá? Dentre elas aqui a única que chegou para o Android, tá? É essa aqui, ó, do Skip Unregistered Interface on Invalidate, que a gente vai falar, mas vamos começar aqui por partes, né? Primeiro, gente, foi melhorado o uso, né, e o gerenciamento de memória RAM de vídeo no geral, tá? O que ajuda todo mundo, né? E também a gente teve redução nos stutterings do jogo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, de forma específica no menu, né? Isso em hardware de entrada, quando usado a recompressão de texturas, tá? A recompressão, gente, ela serve, eu falei disso aqui quando ela chegou, mas ela serve para você ter uma textura de uma pior qualidade, tá? Mas serve para quem tem
pouca memória RAM de vídeo, né? As texturas elas precisam de mais memória RAM de vídeo para você conseguir lidar com elas, né? Caso você não tenha, você pode usar recompressão de texturas, né? A gente tem essa segunda melhoria aqui, que corrigiu quebra quando você fecha o applet LLE em também dispositivos que tem pouca memória RAM, tá? No caso, chegou tanto para PC quanto para Android, ou seja, caso seu Android tenha pouca memória, não é para quebrar quando você fechar algum applet, como por exemplo o álbum, né, o gerenciador de controle e por aí vai. E por último, temos essa melhoria aqui, gente, que basicamente ela modifica, né, o coletor de lixo. O coletor de lixo, gente, é um sisteminha que foi introduzido há muito tempo, né, que ele vai removendo da memória coisas que não estão sendo utilizadas, tá? No caso aqui, ele foi modificado para usar a maior quantidade disponível de VRAM que a gente tem, tá? No caso, ele vai colocar aqui como medida, né, por exemplo, 7/8 da quantidade de memória que você tiver, né? Isso, gente, corrige alguns problemas de renderização em jogos como The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, principalmente quando utilizado com mods de resolução, né, e também em GPUs que têm quantidades gigantescas de memória, né? Ou seja, né, o Yuzu agora ele vai usar mais memória RAM que você tem, tá deixando ali uma pequena parte de segurança, né? E esses altos usos, segundo aqui, vai ser normal para você que está medindo, vamos supor, com MSI Afterburner, né, você vai notar um maior aumento de uso da memória RAM de vídeo do que anteriormente, tá? E principalmente em longas sessões de gameplay. E por último, gente, mas não menos importante, temos o lançamento de um novo driver Turnip, no caso, a revisão 17, então eu recomendo que você atualize aí para o seu dispositivo, lembrando que o driver Turnip, né, ele serve não só para o Yuzu, mas também para outros projetos como o Vita 3K, o Dolphin, o Citra e por aí vai, certo? Comente aí se você teve algum ganho de performance, alguma correção de bug específico com esse driver aqui. Então é isso, pessoal, muito obrigado por você que assistiu até aqui e...